Bom dia, pessoal. Na verdade, para mim agora é noite, né? Mas vocês vão ver esse vídeo de manhã. E como eu havia comentado, eu iria postar uma videoaula completando, né, o nosso código aqui de exemplo sobre conexão Node.js com banco de dados. Tá? Aqui no caso, eu estou utilizando o projeto da turma B, tá? Mas os dois, tanto na turma A quanto na turma B, nós havíamos parado no mesmo ponto, então tá, o código é o mesmo, vocês vão conseguir prosseguir sem nenhum problema. E nós havíamos parado aqui no ponto em que nós conseguimos exibir os usuários cadastrados no banco, tá? Por meio dessa query, né? E aí, depois que a gente exibe o resultado, a gente encerra a conexão, tá? Aqui eu coloquei dentro do else, mas vou até tirar, colocar aqui embaixo, né? Para ele encerrar a conexão em qualquer caso, né? Tanto no caso de erro quanto no caso de sucesso. Vou executar aqui só para a gente ver como que está nesse momento. Vamos lá, Node Index, olha lá. Então ele busca os dados do banco, né? Conforme consta aqui na tabela, ok? Deixa só eu ampliar aqui a fonte um pouquinho, né? Beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer uma operação também de inserção, né, um insert. Só que, para ficar mais legal, vamos fazer com que os dados que vão ser inseridos no banco sejam provenientes do navegador mesmo, né, de uma página HTML. Tá? Vai ficar um exemplo mais de ponta a ponta, né, desde o navegador até o banco de dados. Beleza? Então, algumas coisas aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque vocês já conhecem, né, o Express. Tá? Então não vou ficar explicando muitos detalhes, mas vamos lá. Nosso projeto no momento, ele tem apenas essas duas dependências, né? Então eu quero utilizar o Express, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o npm install express, ok? Vamos lá. Beleza, Express instalado, tá? Agora, né, a gente vai começar fazendo o seguinte. Esse código aqui, ele está sempre fazendo a mesma coisa, né? Então ele vai conectar com o banco de dados, depois já começar a exibir o usuário e tal. E eu não quero que isso aconteça. Tá? Eu vou trabalhar com rotas agora, então eu vou comentar esse trecho de código aqui. Tá? Então, Ctrl K, C. Vou comentar aqui também a chamada do exibe usuários cadastrados. Ok? Então, posso até jogar aqui para baixo, mas quando eu salvo ele vai trazer para cima de volta, né? No caso da minha extensão. Mas o que nós temos agora? A aplicação, do jeito que está agora, ela vai criar aqui a conexão, né? Meu client do Postgres. Depois ele vai executar o comando aqui para conectar de fato, né? E aí a conexão aqui vai ficar esperando eu utilizar para alguma coisa, tá? E aí nós vamos utilizar essa conexão no Express. Vamos lá. Então eu vou começar importando o Express. Então, require Express. Já vou criar a minha aplicação com base nesse módulo importado, né? Então, vou chamar de app aqui, ok? Vocês já devem ter visto esse procedimento. E agora, eu vou criar uma rota para o usuário acessar o formulário onde ele vai inserir os dados, tá? Vamos lá. Na verdade, antes disso, eu vou configurar aqui um middleware. Por quê? Lá na frente a gente vai querer pegar os dados que vêm do formulário. E aí, para facilitar a captura desses dados, a gente tem que configurar esse middleware aqui. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, Express URL Encoded. Tá? Aí abre um objeto aqui. Né? E aqui eu vou falar, ó, Extended
true. Né? O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai fazer com que eu consiga capturar os dados do formulário que vão vir no corpo da requisição e não na URL. Tá? Se eu fosse capturar dados da URL, eu não precisaria disso. Tá? Mas como eu vou usar o método post para enviar os dados de forma que eles não fiquem expostos, aí eu preciso configurar dessa forma. E também, né, falar que eu quero esses dados aqui, tá? No formato JSON. Então, são duas configurações para facilitar a captura dos dados daqui a pouco. Ok? Agora sim, tá? Vamos criar uma rota. Tá? Então, o usuário vai poder acessar o formulário por meio do /usuários/novo. Tá? Então, ele vai lá na aplicação e vai acessar esse endereço para poder ter acesso ao formulário. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma requisição e uma resposta. Ok? Pessoal, se tiver alguma coisa que eu estou mostrando aqui que vocês não conhecem, não entendem, né? Aí vocês podem fazer anotações e me perguntar na próxima aula, beleza? Eu estou partindo do princípio que vocês já viram esses conceitos, né, de express, rotas e tal. Vamos lá. Então, se o usuário acessar essa rota, eu vou devolver qual resposta? Eu vou enviar um arquivo HTML, tá? Eu ainda não tenho esse arquivo, né, na prática, mas ele vai estar em... Deixa eu formar o caminho aqui, ó. Ele vai estar em dir name, que é basicamente o endereço do meu projeto, beleza? Então, é o caminho aqui no meu computador que chega até a pasta aqui do projeto, /views, que é onde eu vou colocar meus arquivos HTML, que aqui no caso vai ter só um, né? Mas se fossem haver vários arquivos HTML, ia ficar sempre dentro dessa pasta. E aqui dentro eu vou criar um arquivo novo usuário.html. Ok? Essa vai ser a resposta que eu vou dar para o usuário. Só que vamos criar esse arquivo, né? Na verdade, essa pasta e esse arquivo. Então, eu vou vir aqui, criar pasta views, tá? E aqui dentro eu vou criar o arquivo novo usuário.html. Ok. E aí, vamos lá. Estrutura básica, né? Atalho aqui para facilitar. E vamos escrever nosso HTML, né, nosso formulário aqui dentro. Tá? Deixa eu colocar um título, né? Então, ó, crie um novo usuário. Beleza? E aqui sim, formulário do tipo post, tá? E ele vai enviar para onde? Eu vou enviar para a mesma rota, beleza? A mesma rota que eu vou usar para acessar o formulário, eu vou usar para submeter os dados do mesmo, tá? Qual que é a diferença? Para acessar o formulário, eu vou utilizar o método get, enquanto que para submeter os dados eu vou enviar com o método post. Então essa vai ser a diferença. A mesma rota recebe o pedido do formulário e recebe, né, os dados submetidos pelo formulário. Só que mudando o método. Vamos lá, vou criar aqui duas divs. Essas divs vão ter label e vão ter também input, tá? Do tipo texto mesmo. Ok? Opa, faltou só colocar aqui. Vai, tab e aí eu duplico. Mas eu poderia ter colocado ali vezes 2 que ele criaria duas divs. Ok? Então, duas divs, cada um contendo um label e um input. Tá? Aqui eu vou ter uma indicação que o usuário deve digitar o nickname e aqui o nome. Ok.
Aqui, nesse input, eu vou colocar um name para ele, um ID, e aqui um for, vai ser tudo a mesma coisa, né? Nickname, ok? O name aqui é imprescindível para a gente poder recuperar a informação lá no Node depois que quando a gente configurar aqui o recebimento, né, dos dados numa rota que a gente vai criar ainda mais para frente. Aqui, vou colocar nome, ok? E por fim eu preciso de um botão para fazer o envio, né? Então, input, submit, enviar. Basicamente um botão, ok? Então, se você não conseguiu acompanhar, dá uma pausada no vídeo e digita aí o seu HTML. Bom, agora sim a gente tem nosso arquivo pronto, né? Quando o usuário acessar essa pasta, né, esse caminho, né, lá no navegador, ele vai ter esse HTML. Só falta, para isso realmente funcionar, né, a gente colocar a aplicação para rodar. O servidor, né, para ouvir. Então, app.listen. Aí eu tenho que escolher aqui uma porta, eu vou colocar a porta 8000. Tá? E eu posso colocar uma mensagem aqui indicando que o servidor está rodando, né? Não é obrigatório, mas ajuda às vezes. Tá? Então, server ouvindo na porta 8000. Ok. Tá? Vamos ver se a gente já consegue acessar esse formulário. Então, clear. Vamos lá. Node index. Tá? Server ouvindo na porta 8000. Aqui, ó, conexão bem sucedida do banco de dados, né? Então, ambos estão funcionando. Agora, vou abrir aqui o navegador. Opa, ele já estava acessando aqui quase que a mesma URL, né? Vamos lá. Ele está redirecionando sozinho aqui a questão de cache do meu navegador de outros testes que eu estava fazendo. Quando eu acesso esse local, né, localhost 2.8000, ele já está redirecionando para o login, mas não é da minha aplicação, é cache do navegador. Então eu vou abrir aqui uma guia anônima para ele não tentar carregar esse caminho aí do cache, tá? Então, localhost 8000, ok? Ele fala que eu não posso acessar o barra, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhum caminho aqui, ó, previsto, né? Não tem nenhuma rota que vai para o barra. A rota que eu tenho vai direto pro formulário, né? Então, eu tenho duas opções aqui. Eu posso ou vir aqui e digitar, né? Usuários novo. Eita. Ou, né, seria legal aqui a gente colocar um redirecionamento. Vou adicionar aqui rapidinho. Então, se o usuário tentar acessar o barra, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Hack has. Nós vamos pedir para ele redirecionar. Tá? Redirecionar para usuários novo. Ok? Então agora fica mais interessante, né? Então, olha só. Opa, deixa eu reiniciar o servidor aqui, né? Eu tenho que parar ele com Ctrl C e mandar ele rodar de novo. Se você souber fazer isso, você já pode instalar o Nodemon para não ter que ficar parando o servidor e reiniciando, tá? Mas se você não lembra como faz isso ou nunca usou, aí pode fazer isso, mas é interessante aprender a usar o Nodemon. Vamos lá. Ó, a rota funcionando. Se eu tento acessar localhost 2.8000, né, ele está caindo naquela rota que faz o redirecionamento. Ó. Aí, em vez de obtermos um erro, né, a gente já vem aqui para a página. Beleza. Agora, se eu inserir alguns dados aqui, por exemplo, Alex123, e colocar o nome aqui, ó, Alexander Ribeiro.
enviar, tá? Ele vai falar, olha, você não pode executar um post nesse caminho. Por quê? Porque a gente não tem uma rota prevista para isso aqui, tá? Então, eu tenho, neste caminho, a previsão de receber um GET, agora post não. Então, vamos trabalhar essa parte agora, tá? Então, mais uma rota, tá? Terceira rota aqui na nossa aplicação. Vamos lá. Barra usuários. Opa, get não, né? Agora é post. Barra usuários, barra novo. Tá? Então, reparem que é o mesmo caminho, só que com outro método. Rec. Res. E aqui já vamos capturar os dados que vêm do formulário, tá? Então, vou pegar aqui, ó, nick, name. Os dados vão vir pela requisição, né? Então, rec, ponto. Como eu estou usando post, esses dados vão vir criptografados no corpo da requisição. Tá? Então, a gente coloca aqui rec.body.nickname, que é o nome que eu dei para aquele campo, lembra? Olha lá, ó. O nome dele é nickname. E aqui o nome dele é nome mesmo. Então, eu vou usar essas palavras aqui. Tá? Então, rec, body, nome. Beleza? Então, a gente já consegue capturar os dados do formulário. A gente pode até testar, ver se está funcionando certinho, fazendo o seguinte. Res.send e eu vou colocar aqui, ó, nickname e vou colocar nome. Então, o que essa rota vai fazer? Ela vai receber os dados do formulário, a gente vai pegar esses dados e guardar nessas constantes, e depois eu vou exibir como resposta no navegador uma string contendo o nickname e o nome, só para conferir se está chegando certinho, se a gente está conseguindo capturar esses dados, tá? Se tiver tudo certo, a gente prossegue para a parte da inserção no banco, ok? Vamos lá. De novo, parar o servidor, rodar de novo, né? Vamos lá acessar essa URL novamente. Opa, usuários. Acho que a gente tem um errinho aqui no HTML. Deixa eu conferir. Usuários. Tá, aqui ó, era para enviar para usuários barra novo, tá? Então, eu estou colocando no plural, tá? Beleza, corrigido. Vamos lá. Então, nickname Alex123, Alexander Ribeiro, enviar. Olha lá, né? Estamos conseguindo capturar os dados do formulário e estamos devolvendo uma página com essa string, né? Beleza. Então, já que está tudo certo até agora, né, vamos fazer uma inserção no banco, né? A gente não havia feito uma query anteriormente, né? Olha lá. A gente usou lá client.query e a gente fez um select. Agora nós vamos fazer um insert. Client.query insert into usuários. Aí eu vou informar o nome dos campos aqui, ó. Usuário. Nickname. Usuário, que é o nome das colunas na tabela, tá? Né? Ok, essas são as colunas onde eu vou inserir dados. Opa. Beleza.
E aí eu vou colocar os valores. Tá? Deixa eu esconder essa parte aqui para a gente ter mais espaço. Tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu vou ter que concatenar com minhas variáveis. Né? E para concatenar de uma forma que fique mais legível, eu vou usar aqui crase no lugar de aspas, tá? Para a gente fazer aquela interpolação. Então, utilizem crase aqui, ó. Beleza? Crase aqui nas extremidades. E agora eu posso fazer isso aqui, ó. O nome do usuário, se eu fosse escrever de forma textual, eu colocaria entre aspas, né? Então, por exemplo, Alex. Né? Mas aqui eu vou usar a minha variável. De qualquer forma, não esqueçam de colocar as aspas aqui. E aí depois a gente vem com o valor da variável que vai ser interpolado. Tá? Nossa, a legibilidade ficou um pouco ruim porque ele quebrou linha, né? Deixa eu quebrar aqui. Aí. Então, preste atenção que essas aspas precisam estar aqui para o Postgres conseguir entender essa nossa instrução, né? Entender que aqui dentro é um texto, tá? E não uma palavra reservada do SQL. Vírgula, aspas de novo, porque de novo vou inserir uma string, tá? Reparem que se fosse número, eu não precisaria dessas aspas que eu estou colocando aqui em volta. Ok? E beleza. Só mais um detalhe, eu quero que ele retorne os dados desse registro que eu estou inserindo. Tá? Então ele vai fazer um insert e já vai fazer o retorno dos dados, incluindo o ID que foi gerado automaticamente. Tá? Então, returning asterisco. Tá? Beleza. Então essa vai ser a minha query. E aqui eu vou trabalhar a minha né, hipótese de erro e hipótese de ter retornado alguns dados, né? Então, ok. Criar aqui minha função anônima. Tá? Pessoal, quando eu salvei aqui, minha extensão já resolveu quebrar a linha mais algumas vezes aqui. Deixa eu ver o que acontece se eu tirar o Enter que eu tinha dado. Beleza, ele vai deixar assim, tá? Acredito que vocês já tenham conseguido visualizar bem, né? E agora, né, vou verificar se houve erro. Eu poderia exibir no console, né, pessoal? Mas como a gente já está trabalhando com navegador, então eu vou mandar a resposta no navegador mesmo, apesar de que uma aplicação de verdade nunca vai ficar expondo coisas desnecessárias para o usuário, né? Então, mas aqui para gente, para teste, né? Então, res.send, e aí eu vou colocar aqui, ó, erro, tá? E aí a gente apresenta o erro lá no navegador mesmo. Se não, res.send sucesso. Veja os dados. E aqui eu vou colocar data, né, .rows. Eu acho que lá no código que a gente tinha trabalhado antes, a gente estava chamando isso de result, né? Então, tanto faz, né? Se eu quiser chamar aqui também de result, tranquilo, tá? Isso não altera em nada. Só que para a gente conseguir ver esses dados aqui de forma apropriada, né, a gente precisa usar o json.stringify. E beleza, vamos lá. Então, a gente vai fazer o insert e apresentar no navegador mesmo. Erro ou sucesso. Tá? Vamos aqui para o terminal, parar o Node, executar novamente e testar. Tá? Então, volto para o formulário. Tá? Vamos lá. Meu banco de dados no momento só tem um usuário cadastrado. Vamos testar. Alex, 1, 2, 3. Alexander Ribeiro. E enviar. Vamos lá? Sucesso. Né? Veja os dados. Aí ele já apresenta para mim os dados que foram retornados do banco logo após a inserção. Tá?
que a gente colocou aqui essa opção, né, de retornar tudo após o insert. Então, ele retornou para mim aqui o nome do usuário, foi o que a gente enviou, o nickname, e retornou também o ID, né? Então, isso aqui foi gerado de forma automática, esse ID. Tá? Só para a gente conferir aqui no banco, tá? Vou mandar ele rodar de novo esse select. E lá está. Tá? A fonte aqui do PG parece um pouco pequena e eu não sei como que aumenta agora, tá? Então, espero que você consiga enxergar. Mas está aqui nosso segundo registro inserido, tá? A partir de dados que foram informados no navegador. Bacana? Então, a gente já viu o caminho completo, né? Os dados vindo do formulário e a gente pegando esses dados e encaixando eles numa query de inserção do banco. Ok? Então, tentem reproduzir esse exemplo. Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, anotem e aí vocês podem depois tirar essa dúvida na aula ou numa PE. Beleza? Então, até mais, pessoal. Boa sorte.